A sala de aula é o espaço em que se encontram professores e estudantes, tendo como finalidade tornar-se o lugar do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Ela deve ser considerada como um espaço porque se constitui geográfica e socialmente. Do ponto de vista geográfico, a sala de aula é um espaço ocupado onde relações sociais se estabelecem ao redor de pessoas e saberes. Ela é ocupada e o seu território organizado a partir da disposição das carteiras, da delimitação de papéis e de posições sociais que representam a própria organização da sociedade. Já do ponto de vista social, a sala de aula é um espaço hierárquico de interações e convivência, que se estabelecem entre professores e estudantes, entre estes e os seus pares, e entre os sujeitos e o conhecimento. Conhecer esta realidade torna-se fundamental para se pensar em formas mais democráticas de ocupação da sala de aula. Analisar a sua geografia com a finalidade de compreender melhor como ela tem sido ocupada é algo que pode favorecer a sua gestão a partir do reconhecimento de como ela está organizada e se reflete ou não as desigualdades e as mazelas sociais que manifestam-se para além de seus muros. Tal reconhecimento é importante porque, se assim ela estiver caracterizada, a sua gestão será colocada em risco. Será porque nela estará manifestada o mesmo modelo social que subjuga a própria sociedade, que é excludente, pouco inclusivo e meritocrático, tornando-se, por isso, um palco para conflitos. Querendo a professora e o professor gerirem este espaço de uma forma mais democrática, ele deve ser rearranjado. Ou seja, nele terá que se constituir um arranjo social que seja mais justo, inclusivo e equânime. Observar, por exemplo, as questões de gênero, as questões raciais e de aprendizagem torna-se imprescindível para modificar a sua organização. Distribuir de forma heterogênea meninas e meninos, brancos, pretos e pardos, contribuirá para promover uma convivência mais saudável entre gêneros e grupos étnico-raciais distintos, significando maior respeito e tolerância. De igual forma, distribuir meninas e meninos considerando seus níveis de aprendizagem será uma boa saída para beneficiar a aprendizagem de todas e todos e facilitar o trabalho da professora e do professor. Será porque no espaço da sala de aula se constituirá verdadeiros grupos de aprendizagem, em que um contribuirá para a aprendizagem do outro. Ou seja, aquela e aquele que sabe um pouco mais ajudará aquela e aquele que sabe um pouco menos. E aquela e aquele que sabe um pouco menos ajudará aquela e aquele que sabe um pouco mais a consolidar aquilo que já é sabido. Ainda, essa distribuição contribuirá para a promoção da equidade, porque a quem precisar de mais será oferecido aquilo de que necessita, simplesmente porque tal organização do espaço já subentenderá uma maior preocupação da professora e do professor com seu grupo de estudantes. E, ainda, facilitará o trabalho de intervenção pedagógica a ser realizado. Sendo a sala de aula o lugar do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a gestão deste espaço demandará que condições necessárias se estabeleçam para que o processo se realize e torne-se eficiente. A título de exemplificação, isso significa que professoras e professores
deverão considerar os conhecimentos prévios das e dos estudantes, como um ponto de partida fundamental. O conhecimento prévio deve ser entendido como a base para que as aprendizagens se realizem, sempre em espiral. A não consideração dele significará o não reconhecimento do ponto em que se está e, portanto, o não reconhecimento do caminho que se terá que percorrer. Também, fundamental será que contextos de vida sejam reconhecidos e considerados, a fim de que, a partir deles, estratégias de ensino possam contemplar as reais necessidades de aprendizagem. Uma aprendizagem mais customizada deverá pressupor que a professora e o professor precisam conhecer cada estudante para poder sugerir atividades e situações de aprendizagem que adequem-se aos seus interesses, preferências e curiosidade. Para além, formas diferentes de agrupamento deverão tornar-se uma opção. Definir a melhor forma de agrupar as estudantes e os estudantes para o desenvolvimento da aula torna-se algo crucial. Não só para mudar a geografia do espaço, que geralmente é uniforme, com a organização das carteiras em filas, como também para potencializar as aprendizagens por meio da ajuda mútua e da própria intervenção da professora e do professor, que terão melhores condições para atender aos grupos com a intenção de apoiá-los. Dar uma nova cara a este espaço uniforme, reorganizando-o de forma com que rompa com o padrão estabelecido, que prevê que as filas devem se manter, poderá fazer muito mais sentido para as e os estudantes que se dispõem a aprender. Inclusive porque novas organizações na ocupação da sala de aula poderão favorecer ainda mais a participação delas e deles no contexto da atividade que se realizará. É preciso considerar ainda que o diálogo horizontal se estabeleça entre professores e estudantes, e entre estes e seus pares. Uma aula dialogada pressupõe a participação de todas e todos no contexto daquilo que está sendo estudado. A aula dialogada torna-se uma opção fundamental para que pontos de vista sejam comunicados, para que a oralidade se desenvolva e para que conhecimentos se constituam por meio das trocas. A horizontalidade no diálogo permite que vínculos se estabeleçam e que as aprendizagens se realizem. Isso porque, em um ambiente dialógico, o respeito e a confiança se manifestam, sendo fundamentais para apoiar todo o processo. Se o espaço da sala de aula é aquele em que o ensino e as aprendizagens se realizam, a gestão dele torna-se, primeiramente, uma responsabilidade da professora e do professor. Elas e eles deverão cuidar da sua organização, com o objetivo de garantir que condições necessárias para que as aprendizagens aconteçam se realizem. Em um ambiente confuso e desorganizado, é muito pouco provável que as aprendizagens aconteçam satisfatoriamente. Então, a sua organização deverá pressupor que as estudantes e os estudantes sejam convidadas e convidados a empenharem-se nesta organização. A partir daí, as responsabilidades serão divididas e a organização do espaço passará a ser de responsabilidade de todas e todos, não sendo mais somente da professora e do professor. Para que isso ocorra, negociações precisarão acontecer, para que elas e eles tornem-se copartícipes na garantia de tal organização. A autoridade da professora e do professor, neste caso,
jamais poderá ser imposta, mas sim negociada. A sala de aula é um território como qualquer outro e que, portanto, necessita de regras e combinados para que nele tudo possa fluir. Todavia, o estabelecimento de regras e combinados não poderão advir de uma autoridade que seja imposta, mas sim legitimada por momentos de negociação. Quando a autoridade da professora e do professor é legitimada pelo grupo, todas as partes assumem as suas responsabilidades em benefício da coletividade. Daí a necessidade de se constituir coletivamente combinados que zelem pela organização da aula, porque a autoridade travestida de autoritarismo já fracassou faz tempo. Um dos fatores que mais podem dificultar a gestão da sala de aula é o distanciamento entre aquilo que é sugerido como objeto de ensino e as reais necessidades de aprendizagem. Se o ensino não conectar-se às experiências de aprendizagem, dificilmente a aula fluirá como deveria. E, se não fluir, a dispersão e o não fazer tomarão conta, além, claro, da manifestação de condutas desafiadoras. Assim, a boa organização da aula torna-se condição para que os processos fluam na perspectiva de favorecerem a gestão do espaço. Uma boa aula começa a se desenhar durante os momentos de planejamento. É a partir dele que o percurso será vislumbrado e as opções metodológicas definidas. Durante ele, a professora e o professor, com o apoio da coordenação pedagógica, deverão pensar na organização da aula de forma que ela atenda às expectativas das e dos estudantes. Nesse sentido, é fundamental que a partir dele seja proposto um formato de aula que tenha intencionalidade e que caiba em todo o tempo previsto para ela acontecer. É fundamental que sejam considerados os conhecimentos prévios das e dos estudantes, que os objetos de conhecimento estejam vinculados à realidade constituída e ao próprio território, que eles façam sentido, que se considere as singularidades dos sujeitos numa perspectiva inclusiva, que o pensamento seja desafiado por intermédio da problematização, que sejam promovidas interações a partir de diferentes possibilidades de agrupamento e que a participação das e dos estudantes seja favorecida. A constituição de uma boa aula é algo essencial para que uma boa gestão do espaço se efetive. Fórmulas prontas não existem. Isso porque maneiras diferentes de ocupação espacial poderão estar manifestadas considerando a realidade de cada espaço. Todavia, pode-se generalizar que a gestão da sala de aula deve perpassar por uma ação deliberada da professora e do professor, que precisarão compreender que uma boa gestão estará diretamente ligada à forma como a aula é organizada e ao entendimento de que, como uma construção social, ela precisa sempre ser reinventada.